Olá, curiosos de plantão! Sejam bem-vindos! Hoje nós vamos mergulhar a fundo nos mistérios mais intrigantes do universo. Hoje vamos explorar um tema que mistura ficção científica, história e, é claro, um toque de loucura: os OVNIs. Preparem-se para uma viagem intergaláctica! Gente, desde que o mundo é mundo, a humanidade olha para o céu e se pergunta: estamos sozinhos? De pinturas rupestres a textos babilônicos, os avistamentos de objetos misteriosos no céu são tão antigos quanto a própria civilização. Gente, é claro que a cultura pop não perdeu tempo, né? Lembra do filme O Dia que a Terra Parou e ET? Os alienígenas sempre foram estrelas de cinema. Claro, agora vamos aprofundar no famoso incidente de Roswell. Gente, para entender essa história toda de alienígena, como surgiu essa história de alienígena, tem uma curiosidade para vocês aqui, tá? A Roswell, lá de 1947. O caso que fez todo mundo acreditar que os ETs estavam entre nós. Imagine só, um objeto cai em uma fazenda no deserto do Novo México. O fazendeiro local, curioso, decide investigar e encontra destroços que ele nunca tinha visto antes. Ele imediatamente alerta as autoridades. E aí que a história ganha vida própria, galera. A Força Aérea dos Estados Unidos entra em cena em um movimento surpreendente, anuncia que recuperou um disco voador. Sim, você ouviu direito. A notícia se espalha como fogo em palha seca. O mundo inteiro fica em polvorosa. Será que finalmente temos a prova de que não estamos sozinhos no universo? Ah, mas espere. Apenas um dia depois, você escutou direito, o governo volta atrás e diz: na verdade, era apenas um balão meteorológico. Um balão? Sério? A mudança repentina na narrativa só serviu para alimentar ainda mais as teorias da conspiração. Afinal, por que a Força Aérea faria confusão tão grande entre um disco voador e um balão? Décadas depois, documentos desclassificados e testemunhos de militares envolvidos no incidente sugerem que havia mais essa história do que o governo estava disposto a admitir. Alguns afirmam que os destroços incluíam materiais desconhecidos, impossíveis de serem cortados ou queimados, e que havia hieróglifos estranhos neles. O incidente de Roswell se tornou um marco na cultura pop. E esse incidente inspirou filmes, séries e livros. Ele é o ponto de partida para histórias de ficção científica e teorias sobre acobertamentos governamentais. Até hoje, Roswell é sinônimo de mistério e intriga alienígena. E se você visitar Roswell, hoje você encontra uma cidade que abraçou uma fama alienígena, com museus dedicados ao incidente, festivais anuais que celebram tudo relacionado a OVNIs. É uma cidade magnífica, realmente. É um destino imperdível para qualquer entusiasta de extraterrestres. Então, o que realmente aconteceu lá, hein, gente? Será que era realmente um balão? Era um disco voador? Ou é algo ainda mais misterioso? A verdade pode estar lá fora. Mas uma coisa é certa: Roswell continua a capturar a imaginação de todos nós. Vamos esclarecer alguns termos antes de continuar, né, galera? Porque ninguém quer confundir um drone com um disco voador, certo? OVNI é qualquer objeto voador não identificado. Pode ser um balão, um drone e, quem sabe, até uma nave alienígena. E aí entra um outro caso, né? Aí entra Luiz Elizondo, o homem que decidiu abrir a caixa de Pandora do Pentágono. Mas quem é esse cara? Ele é um ex-oficial da inteligência dos Estados Unidos, que
que por anos trabalhou por um programa secreto dedicado a investigar fenômenos aéreos não identificados. Durante seu tempo no Pentágono, o Elizondo teve acesso a informações confidenciais e vídeos que mostravam objetos voadores realizando manobras impossíveis para a tecnologia humana conhecida. Ele ficou cada vez mais frustrado com o que considerava ser um excesso de sigilo e uma falta de recursos para investigar esses fenômenos. Então, em 2017, Elizondo tomou uma decisão ousada. Ele renunciou ao seu cargo e foi a público. Em uma série de entrevistas bombásticas, ele revelou a existência do AATIP, que era aquele programa secreto que ele fazia parte, e compartilhou os vídeos de OVNIs que rapidamente se tornaram virais. Esses vídeos mostravam objetos voadores realizando movimentos que desafiavam a lei da física, deixando pilotos experientes perplexos. Um dos vídeos mais famosos é um vídeo conhecido como Tic-Tac, mostrando um objeto em forma de pastilha sendo perseguido por caças da Marinha dos Estados Unidos. Os pilotos incrédulos descrevem o objeto como algo que nunca tinham visto antes, capaz de acelerar e mudar de direção em velocidades impressionantes. As revelações de Elizondo geraram um debate acalorado. Para alguns ele é um herói, um denunciante que arriscou sua carreira para trazer à luz informações que o público tem direito de saber. Para outros, ele é visto com um ceticismo, como mais um teórico da conspiração tentando ganhar notoriedade. As denúncias de Elizondo forçaram o governo dos Estados Unidos a ser mais transparente sobre as investigações de OVNIs. O Pentágono confirmou a autenticidade dos vídeos e desde então tem liberado mais informações sobre avistamentos inexplicáveis. Então quem é esse cara? Quem é Luiz Elizondo? Ele é um destemido defensor da verdade ou um provocador de teorias? Independente de como você o vê, suas ações reacenderam investigações e o interesse global nos OVNIs e levantaram questões importantes sobre o que realmente está acontecendo no céu acima de nós. Sob pressão crescente do público e de legisladores, o Pentágono finalmente começou a liberar relatórios sobre fenômenos aéreos não identificados. Esses documentos revelaram que desde 2004 houve centenas de avistamentos de objetos misteriosos no céu, muitos dos quais foram registrados por pilotos militares. Mas antes que você comece a imaginar invasões alienígenas, vamos esclarecer. O Pentágono não confirmou que esses avistamentos são de origem extraterrestre. Na verdade, eles foram cautelosos em suas conclusões. De acordo com os relatórios, muitos dos casos podem ser explicados por fenômenos mais mundanos, vamos dizer assim. Para começar, uma parte significativa dos avistamentos foi atribuído aos balões meteorológicos. Eles adoram atribuir a eles, né, galera? Sim, aqueles mesmos que causaram toda a confusão em Roswell. Além disso, drones comerciais e militares também foram apontados como culpados em muitos dos casos. Com o aumento de uso de drones, não é surpresa que eles sejam frequentemente confundidos com OVNIs. E acredite ou não, até os pássaros foram mencionados no relatório. Em certas condições de luz e distância, bandos de pássaros podem criar ilusões ópticas que enganam até os observadores mais experientes. Além disso, fenômenos atmosféricos raros como nuvens lenticulares também podem ser confundidos com objetos voadores. O Pentágono também sugeriu que alguns avistamentos poderiam ser de tecnologia militar avançada, tanto dos Estados Unidos quanto de outros países. Isso inclui aeronaves experimentais, sistemas de vigilância, que ainda não foram revelados ao público. Apesar dessa explicação, ainda há mais de 450 casos que permanecem sem solução. Esses avistamentos não puderam ser facilmente explicados por balões, drones ou pássaros e continuam a intrigar tanto o público quanto os especialistas. O que será que são esses 450 casos, hein, gente?
Então, o que podemos concluir dos relatórios do Pentágono? Embora muitos avistamentos possam ser explicados por fenômenos terrestres, como os pássaros, como a gente já falou, drones, balões meteorológicos, ainda há um número significativo de casos que desafiam a lógica e a tecnologia conhecida. A verdade pode estar lá fora, mas por enquanto o mistério continua. Mas vocês sabiam que os OVNIs não só voam, mas também nadam? Sim, estamos falando de objetos misteriosos que emergem do fundo do mar e deixam até mesmo os militares coçando a cabeça. Geralmente, quando a gente pensa em OVNI, a gente pensa em disco voador voando lá no céu. Mas se eu te disser que algum desses objetos estão saindo direto do oceano? Sim, meus amigos, estamos falando de OSNIs, objetos submarinos não identificados. Você já parou para pensar que 70% do nosso planeta está coberto por água e a maior parte do fundo do mar ainda é inexplorada? Quem sabe o que pode estar escondido lá embaixo? Relatos de ex-militares dos Estados Unidos falam de objetos estranhos emergindo de profundezas, movendo-se de maneiras que desafiam a nossa tecnologia. Agora imagine o que pode estar escondido lá embaixo. Seriam criaturas marinhas desconhecidas, cidades submersas de civilizações antigas, ou quem sabe bases secretas de visitantes de outro mundo? A imaginação corre solta, mas alguns relatos nos fazem pensar que a realidade pode ser ainda mais surpreendente. Ex-militares dos Estados Unidos têm compartilhado histórias de encontro com objetos misteriosos que emergem das profundezas do oceano. Esses objetos, muitas vezes descritos como tendo formas incomuns e capacidades de movimentos que desafiam a tecnologia humana, são conhecidos como os OSNIs, objetos submarinos não identificados. E não são apenas histórias contadas em bares ou reuniões familiares, hein? Esses ex-militares levaram suas preocupações diretamente ao Pentágono. Sim, eles foram até lá para discutir esses avistamentos com a mais alta autoridade de defesa dos Estados Unidos. Imagine a cena: oficiais da alta patente ouvindo relatos de objetos que desafiam a lógica e a tecnologia conhecida. Durante essas reuniões foram apresentados dados de sonar e vídeos capturados por navios e submarinos, mostrando objetos que se movem com uma agilidade e velocidade impressionantes. As manobras que realizam tão avançadas que deixam até os mais experientes pilotos marinhos perplexos. Então, o que realmente está acontecendo nos nossos oceanos e céus? Seriam esses objetos visitantes de outro planeta? Ou apenas fenômenos que ainda não entendemos completamente? A verdade pode estar lá fora, mas enquanto isso, vamos continuar explorando e nos divertindo com esses mistérios. E não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like e compartilhar suas teorias nos comentários. Até a próxima, Curiosities!